Se você empreender sozinho é bom, mas você não tem capacidade para tudo. Então, quando você cria sinergia, você vai crescer mais rápido. Então, talvez o primeiro conselho é não empreenda sozinho. Aceite uma sensação de que, poxa, não tô cobrando o preço certo aqui, eu acho que eu podia ter feito diferente. Se permita errar, diferentemente, que assim, para conquistar alguma coisa, você tem que ter atitude para o resultado vir. Algo para investimento, aí já é diferente. Você tem que meio que ir dosando. Você não pode, vou investir que isso vai gerar resultado. Não invista muito esperando o resultado. Lógico, você vai em algum momento precisar sim, mas o investimento ele tem que ser de forma gradual. Não assim, eu vou gastar isso tanto, vou pegar um empréstimo para fazer. É melhor o feito do que o ótimo não feito. Faça do jeito que tem que fazer. Comece. Tenha um MVP. E corrija. Troca o pneu com o carro andando. Mas faça. Comece. Saia da inércia. Não pense assim que, essa pessoa não vai ter capacidade. Não, escute todo mundo. Converse com todo mundo. E a experiência não tem a ver com idade não, tá? Sim. A experiência tem a ver com experiência, com aquilo que você experienciou. Esquece coisas. Você tem que saber lidar com pessoas. Lidar com coisa, tirar um copo daqui para aqui, para ali. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Pessoas, lidar com pessoas. Isso serve também para o empresário. Você tem que saber lidar com... Se você não gosta de lidar com gente... Não empreenda. Seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Lampaguejando. Rapaz, que saudade que eu tava de fazer isso, porque a gente ficou um tempo sumido. Mas deixa eu te avisar uma coisa. Cenário novo, equipamento novo, local novo, pessoas novas. Então você já sabe que você precisa fazer uma única coisa. Ajuda a gente, compartilha esse episódio que já provamos pra você que quando a gente começa, a gente é difícil de parar, né? Então, a gente não tá retornando essa temporada no primeiro. A gente tá retornando essa temporada no 51. Seja bem-vindo ao episódio 51 do Lampaguejando. Aquele podcast que você bem já lembrou, sem letras miúdas, sem imagens ilustrativas. Aqui a gente fala a verdade com empresários que vivem o dia a dia. Então, se você acompanha esse conteúdo, se você é empresário, se você é alguém que se simpatiza pela profissão marketing ou algum profissional liberal, seja bem-vindo a esse episódio e essa série, essa temporada que se inicia a partir de agora. E somando mesa hoje com o Elton. O Elton que, se você não lembra, foi o segundo convidado do Lampaguejando, né? Então, há 48 episódios atrás, tava o Elton do outro lado da mesa. Mariana. E agora ele tá aqui comigo para tá apresentando esse episódio, essa temporada e trazendo os convidados, extraindo de melhor que cada convidado vem aqui. O Elton, bem-vindo. Vambora. Show de bola demais, cara. Incrível, né? Gosto da promessa de nunca mais vamos parar. Gosto da ideia, né? Prazerzaço assim. Também hoje com um cara interessantíssimo, né? Espero que a gente consiga... Hoje a gente tirou onda. Hoje a gente... Voltamos com estilo. É isso. E cara, uma honra demais, assim, sempre estando de um lado ou do outro da mesa, estar na mesa do Lampaguejando é incrível. Eu sou fã da liberdade, né? E a liberdade que a gente tem aqui para falar de empreendedorismo, vida real, é incrível. O jeito, né, lampaguejando, né? Lampaguejar coisas a respeito é sempre muito bom. Então, de volta a essa mesa. Também quero convidar as pessoas, Renan, a comentar, cara. Deixar perguntas, porque seja a nível de marketing, vendas, empreendedorismo, gestão. Então, assuntos também que você queira que a gente traga, porque oportunidade vai ter. Oportunidade a gente já tem alguns ter. Convidados selecionados, mas se você entende, traz um assunto Y, a gente pega e procura. Pega e coloca, cara. Então, assim, dessa vez é pra ficar? Tem que ficar, né, Daqui cara? até os 500, rumo aos 500. Então, do 51 para 500 dá bastante coisa. Show de bola, cara, demais. E apresentando o nosso convidado de hoje, tá? Ele que é economista de formação, currículo breve, né? Porque se a gente ficar aqui, acho que um episódio só pra botar o currículo do cara. Foi o pouco que deu pra anotar, que a gente lembrou, inclusive. Fundador da Daxia, anos de experiência no varejo, sócio de empresas e startups aí, um empreendedor multifacetário,
participa de grandes mesas de conselho, é conselheiro da Lâmpago, inclusive, gente, tá? E alguém que, graças a Deus, hoje a gente consegue, tem a honra de chamar de amigo, Silvio Koradeschi, na mesa do Lampaguejando. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Sou meio suspeito a falar, admiro o trabalho de vocês e estar aqui nessa retomada. E detalhe, né? Toda vez que você fala algo na frente de alguém, você assume um compromisso com aquele alguém. Ainda mais quando tá gravado, é um problema duplo. Então, vou querer estar aqui no episódio 500. Que isso! Quero ser o convidado do episódio 500. Pronto. Não importa quanto tempo demorar. Acredito que eu vou estar vivo até lá. Vai ser um trajeto rápido. Espero que seja rápido, mas já estou me autoconvidando para o episódio 500. Assim, a gente conhece o Silvio hoje a gente fala que é o puxador de orelha da Lâmpago. É bom. E isso é bom demais. A gente estava até conversando antes disso. Você falou, não me entenda mal. Eu falei, cara, a gente está aqui para ouvir o que tem que ser ouvido, né? E a gente conversa bastante, mas eu queria fazer uma pergunta. Quem é o Silvio fora de todo esse currículo? Quem é o Silvio fora desses títulos? Como é que é a cabeça do Silvio antes de tudo isso? Caramba, já veio já com pergunta difícil. Ué. Então, falando um pouquinho de mim, assim, sem falar profissionalmente, eu sou um cara muito feliz. Legal. Uma felicidade que eu consigo extrair de qualquer coisa. Mas eu tenho vários motivos para ser feliz. Eu sou casado com a Mercedes, que eu amo muito de paixão. Incrível. Há 30... Vamos fazer 38 anos. Pouca coisa. Temos 3 filhas. Caramba. Uma filha mais velha, que eu já tenho 2 netos também. Tenho um netinho de 7. Depois que entra na fase de avô, a vida fica outra. Fez até 8, eu estou até perdendo as contas. O netinho mais velho tem 8, que é o Pedro. O Rafael tem 2 anos. Tem também outra filha, Raíza, Gabriela. É um motivo de felicidade. A família, eu acho que é o principal. Então, tudo que você faz na vida tem que ter um propósito. O meu propósito é com relação à família. Eu sou um cara muito dedicado à família e sou um cara, assim, bem relacionado com a família. Eu digo assim, minhas filhas... Até hoje, se eu for fazer uma viagem e não falar, porque, pai, eu queria ir junto, até a minha mais velha. Ou quando ela vai viajar de férias, a gente tem que ir junto. Então, a gente tem essa proximidade. E uma coisa que causa essa proximidade, geralmente é uma mesa, imagina assim, aquela família almoçando, na jantando. varanda. E eu sou um cara que gosta de cozinhar. E, assim, cozinho relativamente bem algumas coisas. Não cozinhar bem pra caraca, né? Quando o cara fala isso. Não. Faz essa modéstia, né? Não, fiz aqui um salmão, molho de maracujá. Não sou um cara que cozinha uma cozinha multifacetária, mas tem alguns pratos que eu consigo fazer bem e, assim, conquista a família. Legal. Que, assim, presente de aniversário da filha caçula, que fez aniversário dia 24. Pai, eu queria um risoto. Eu falei, tá, você quer de quê? Aí ela estava na dúvida se queria de camarão com limão siciliano ou de gorgonzola com pera caramelizada com farofa de nozes. Que eu falei. Aí, assim, pai coruja fez os 2. Nossa. Fiz os 2 risotos. Enfim. Então, isso é uma felicidade, aquela mesa assim, as pessoas partilhando. Isso é legal, cara. Então, hoje, eu sou um cara que cuido mais da saúde, até para finalizar, entendeu? Eu cuido mais da saúde, né? Teve uma época que eu estava meio largado na saúde, em função de estresse, bebia muito, comia muito. Agora não. Agora eu faço bastante exercício, fazendo acompanhamento, porque a gente passou por umas certas dificuldades com minha mãe, com meu sogro, que não cuidaram da saúde e hoje pagam um preço. Meu sogro, felizmente, faleceu tem poucos dias. E eu falo para minha esposa, a gente não tem o direito de dar trabalho para os nossos filhos. Legal. A gente tem que cuidar. Nós que temos... Veja, eu não estou reclamando dele, mas nós temos a consciência. Então, quando você olhou e ressignificou isso. Né? Quando você tem consciência daquilo, você tem que cuidar. Né? Você tem que... eu tenho consciência, eu sei que aquilo é errado. Você tem o conhecimento que cigarro mata, faz mal, né? Então, para que eu vou fumar? Então, assim, é uma coisa que
que ajudou a mudar o mindset, tanto Legal. meu quanto dela. Aí também a família vem, todo mundo cuidando O mais. todo exemplo mundo... arrasta, né? O exemplo arrasta, O né, exemplo cara? arrasta. Isso aí é Massa. fundamental. Não só em empresa, mas em família também. Que da hora. Mas é isso, falei pra caramba, né? É pouco, ainda tem tempo aberto pra você Fica falar. tranquilo. Mas deixa eu te levantar mais um ponto. Eu vejo muito que o Silvio ele esteve nos dois cenários. Né? Hoje o Silvio ele participa muito de conteúdo em palestras, eventos, né? Mas o Silvio também foi o cara chão de loja, vamos colocar assim. Se você fosse ressaltar o melhor dos dois pontos, eu sei que tem coisas ruins, nos dois pontos, inclusive. Sim. Mas o melhor, como é que o Silvio extrai a melhor fase dele de chão de loja e hoje está extraindo a melhor fase de eventos e palestras ou coisas desse tipo? E também quero levantar um ponto de qual que você acha melhor, qual que foi mais empolgante para você? Sabe qual é o melhor tempo da sua vida? É o agora, que é aquele tempo que te pertence. Então, assim, o que você tem que valorizar é o que você tem hoje. E assim, não sei porquê, realmente é a melhor fase da minha vida. Legal, Por cara. mais que não tem nem como falar o contrário. Assim, eu trabalhei muito tempo em banco, né? Assim, antes de trabalhar em comércio, porque a história, assim, meu pai era comerciante, morreu por causa de comércio, de ficar com problema de coração. Eu falei, nunca quero ser comerciante. Mas a vida te leva, né? Aham, interessante. Eu fiz uma carreira como bancário. Meu irmão sempre comerciante, desde garoto, desde criança. Eu também cheguei a ter, quando garoto, alguma coisa de comércio. E depois eu fui para banco, fiquei muito tempo em banco. Fui muito feliz em banco. Tive desafios, teve momentos desesperadores em banco, porque não é fácil, né? É uma carreira que está bem em extinção bancária, mas que também é uma escola. Você trabalhar em grandes bancos até multinacionais, então te dá uma experiência, uma formação muito boa. Então, esse lado, eu assim, tenho boas lembranças. Eu guardo as boas. As ruins só servem para crescimento. E na parte de chão de loja, você está falando quando eu tive... Sim. Trabalhando tanto no mercado. banco, tanto no mercado. Eu sei que foi um termo mais do varejo, mas esse dia a dia. Mas, né? assim, o dia a dia tinha a época quando você fazia, que era desafiador, mas o mais desafiador é quando você lidera. Okay. Então, fui gerente geral de loja, fui assistente de regional, com 400 pessoas abaixo. Fui gerente regional também um tempo. Então, o desafio é trazer a pessoa para o seu lado, convencer e fazer com que as pessoas façam ter a mesma visão que você. Mas, quando você consegue, é muito gratificante. Quando você ajuda também. Quando você ajuda a pessoa a conquistar. Veja, a meta é sua. Eu não estou aqui para bater a sua meta. Mas quando eu consigo te ajudar você a bater meta, te dou o caminho, te dou a ferramenta, Sim. Isso também é gratificante e é como se tivesse batido a minha meta. Então, estou pensando mais na parte de banco. Uhum. E no mercado, eu sou um cara assim também de dedicar muito às coisas. E assim, eu tinha muito orgulho do meu mercado, com toda a dificuldade assim que eu tinha, não eram poucas dificuldades, mas eu tinha muito orgulho do que eu fazia, da forma que eu lidava com o cliente. A gente até falou ainda. Sim. Falou qual era a minha filosofia de trabalho, como eu... Tu ficava mais estudando as coisas que aconteciam. Sim, eu para tudo que eu vou fazer, eu dou uma estudada. Eu, assim, não só o chão de loja, eu fiz vários cursos de planograma, gerenciamento de categoria, precificação, para fazer bem feito. Assim, aquela coisa de querer fazer bem feito. Então, o mercado tinha cuidado com tudo, de tudo estar bem arrumado, tudo no lugar. Então, e hoje assim, eu estou no chão de loja, né? Hoje eu sou founder de uma startup de tecnologia, além de outras coisas, mas isso eu dedico mais tempo. Mas eu estou ali, no dia a dia, trabalhando de home office, que é assim, você acaba trabalhando mais. A gente até comentou do empresário que dorme no trabalho. Hoje, eu tecnicamente... acordo no trabalho, durmo no trabalho. E, às vezes, literalmente, no meu escritório tem um sofá. Às vezes, eu acabo adormecendo mesmo no escritório. Então, eu trabalho, às vezes, 12 horas por dia, mas não é um trabalho, né? É aquilo que está me trazendo satisfação. Construir algo, né? Porque, assim, cada um... Às vezes,
você tem uma atividade que você está exercendo hoje, mas tem algo que é assim, eu sempre sonhei ser músico, mas aí viu que não ia ganhar dinheiro sendo músico, acaba sendo outra coisa, né? E assim, meu sonho era ser arquiteto. Eu amo arquitetura, amo criar as coisas. Pelo lado da criação. E hoje eu sou arquiteto. Sim. Eu consegui realizar meu sonho, porque eu sou arquiteto de programa, arquiteto de software, arquiteto de solução. Então, entende? É você adaptar a tua realidade. Então, hoje eu me considero... Até falo, eu sou arquiteto, o Matheus, que é meu sócio, é engenheiro. A gente sempre fala isso quando vai apresentar a nossa solução. Eu sempre me designo como arquiteto. E é interessante você falar isso, porque às vezes a gente fica meio frustrado com alguns sonhos que a gente não realizou, né? Então, dando exemplo de mim mesmo, em determinado momento da minha vida, eu pensei que eu ia ser chefe de cozinha. Eu queria ter, não por ser chefe de cozinha, mas porque eu queria ter um restaurante e na minha cabeça, limitada na época, eu tô falando de 14, 15 anos ali, eu achei que para ser dono de restaurante, eu precisava ser chefe de cozinha. Né? São coisas diferentes. E no meio do caminho, eu me peguei sendo um empreendedor, como sou até hoje, tendo empresas. Ainda vou abrir meu restaurante, tá ali na caixinha. Mas por determinado tempo eu falava, cara, eu não vou ser capaz de ser dono de restaurante porque eu não cozinho bem. Então, quando você realmente ressignifica a tua vida, né, cara? O Silvio queria ser arquiteto, hoje é arquiteto, sabe? Então, às vezes pra gente olhar para as coisas com os olhos de satisfação, né, do que você tá fazendo realmente. Você entender daquilo que você tá fazendo é importante. Eu entendo a tua visão de garoto, né? Porque, veja, eu entro num restaurante, eu meio que sou crítico gastronômico. Não, tá meio fazendo um risoto. Eu consigo saber quais os temperos que levou, tempo de forno. Eu sou muito crítico com se arroz cozinhou demais ou cozinhou de menos. Eu consigo ver essas coisas. Então, quando você é um restaurateur, né? Assim, um cara dono de restaurante, você conhecer, né? Ser pelo menos um bom comensal. Aquele cara que gosta de comer, já é um bom caminho. Entende dos sabores, já é. Por isso que quando eu fui para o mercado, que eu acabei, né, tendo mercado, eu procurei estudar para entender um pouco da técnica. Né? Não é só o chão de loja, embora eu já tinha trabalhado 5 anos com meu irmão, mas eu queria ter a minha visão, porque também tem isso, né? Assim, o meu irmão tinha uma gestão, que tinha 2 lojas, uma boa gestão, ganhou dinheiro em mercado. Aprendi muito com ele, com a minha cunhada, mas eu queria também ter a minha experiência e adquirir o meu conhecimento. Deixa eu ver assim, a técnica, como se faz. E também, para finalizar esse assunto, saber o que eu não quero, porque quando você tem uma experiência, quando eu vim do meu irmão, eu vim mais trazendo coisas assim, isso eu não vou fazer no meu mercado, do que vou fazer. Porque assim, tem coisas que assim, não, isso eu não quero fazer, desse jeito eu não quero fazer, vou fazer diferente. Mas aí quando você tem a liberdade e o poder de fazer, aí fica diferente. Mas assim, saber na vida o que você não quer fazer... É um ponto muito importante. Às vezes é até mais importante do que quer fazer. Eu sempre falo isso. Quando a pessoa está numa indecisão na vida, eu sempre pergunto, a primeira coisa, a decisão que você tem que tomar é o que você não quer fazer, o que você não quer para a sua vida. E a partir daí, as escolhas vão ficar mais fáceis. Né? Você vai decidir de forma mais fácil aquilo que você quer. Então, quando as pessoas estão, saiu do emprego, quer sair, ou por qualquer outra situação, você fala assim, o que você não quer fazer? Né? E questão de oportunidade também, às vezes oportunidade. O que é uma oportunidade? Você está com 2 situações na mão. Assim, um ônibus, tá vindo assim, 2 ônibus. Mas qual o ônibus que vai passar... que você e nunca mais, e o outro que pode, se eu não pegar, soltar no ponto lá na frente, eu consigo pegar o outro. Então, às vezes, tem situações, oportunidades que são ímpar e que, se você não tentar, você vai criar aquela frustração pro resto da vida. E tem outras que você pode errar. Vou tentar isso aqui. Resgatar lá na frente, pegar o ônibus no outro ponto, dar uma corridinha. Pois é. Que da hora, cara. E eu acho que esse comportamento que você tem, pensamento de talvez
ter o mais importante, o que não se deve ser feito mais do que o que deve ser feito, acho que também foi muito reforçado pelos ambientes que você viveu e as experiências, né? Então, esse nível de sabedoria que você demonstra, muita coisa foi validada na prática. E a gente vive hoje e sente isso, né? E até trazendo esse nível de ambiência, o Elton também consegue contribuir muito bem sobre isso, né? Eu queria que fosse um assunto que a gente trouxesse para a mesa. A ambiência, as decisões, as pessoas que você andou, o que você fez, né? E o que isso levou ao Silvio ter a cabeça que o Silvio tem hoje, né? E até trouxe uma pergunta aqui, o que o Silvio entende que é a ambiência de verdade, sabe? O que é evento de network, ouvir palestra, o que é ambiência para o Silvio? Se você pensar pelo lado bom, vai ter a sua contribuição. Tipo, o ambiente, quando é bom, as pessoas. Agora, quando você tem desafios, quando você está num ambiente mais desafiador, faz com que você cresça mais. Então, vai assim, por esse lado. Eu quero que você fale sobre isso. Então, ambiência ruim que gera resultado? Não vou dizer... Que te tira da inércia. Que te tira da inércia. Okay. É aquele empurrão. É um empurrão. Boa. Aquele empurrão que... Interessante. Sabe, aquela mãe que larga o passarinho fora do ninho... E ele aprende a voar. E ele aprende a voar. E, assim, tem esse lado. Então, eu... Lembrando da época de banco, para não ir muito mais atrás, mas banco, tinha gerentes que eram gerentes muito bons, assim, que me ensinaram bastante, que me orientaram bastante. E eu sempre procurei também estar próximo de pessoas que pudessem acrescentar. Então, teve uma época no banco, que era garoto ainda no banco, era considerado um puxa-saco, porque eu estava sempre junto com a gerência. Okay. Sempre junto com a gerência. Eu não ficava parado em Copa, falando de futebol, essas coisas. Sofri isso também no estádio. E eu procurava sempre estar com a gerência, perguntando o que eu podia ajudar. Então, o pessoal achava um puxa-saco, mas, na verdade, eu estava aprendendo. Então, assim, eu fiz carreira no Bradesco, para ser mais específico. Fiquei no Bradesco 16 anos. Desses 16 anos, eu fiquei 12 anos numa única agência, que eu entrei como escriturário e saí como gerente geral. Legal. E assim, aquelas pessoas que falavam que era puxa-saco, até chefes e tal, eu virei chefe do chefe, né? Entende? Então, assim, eu não estou falando isso só para você entender, porque assim, eu aprendi, fiquei perto de pessoas que me agregaram, e assim, pegava coisas para fazer, assumia obrigações que não era minha, porque isso é uma coisa também importante. Quando você esperar as coisas acontecer para ter atitude, elas nunca vão acontecer. Você tem que ter atitude para as coisas acontecer. Então, assim, eu trabalhei no departamento de cobrança do banco. Hoje em dia está muito mudado. Mas aí eu comprei um paletó, mesmo com dificuldade, e quando eu ia visitar, eu ia como gerente de cobrança. Então, eu tinha uma atitude... Aí, e o gerente... Mas isso era do Silvio, não era um dress code ali, um código de investimento? Não, precisava... Aí, o gerente muito malandro, né, tinha problemas em grandes empresas de cobrança. Não, vou mandar meu gerente de cobrança aí para resolver. Aí criou um cargo, né? Criei um cargo. E aquele gerência, e aí ia também cliente para atender. No balcão, assim, eu puxei um telefone, botei uma cadeira do outro lado, e aí depois fizeram uma reforma, fizeram uma sala ali para você. E eu virei gerente. Foi meio que assim. É o poder da ambiência Pro Max. Você montou um cenário. Montei um cenário, montei um dress code. Como um bom criador, né? Montei um cenário. Caraca. Incrível, tu não tem noção. Isso é uma coisa mais engraçada. Eu tô imaginando porque a gerência era... Olha só. A galera colocando as coisas em volta do Você imagina assim, ó, a gerência toda de um lado em L e só do outro lado uma única ilha que era o meu cantinho do balcão. Quando o arquiteto fez uma sala praticamente com divisória de vidro. Caraca. Que eu virei pro gerente geral, falei, Carlos Alberto, você não acha melhor vir para cá, não?
E ele Caramba, veio. e ele foi. Porque a minha era melhor do que Era melhor. Caramba. era melhor do que a dele. Aí ele foi e trocou comigo. Nossa, cara. Cara, mas assim... Influência e atitude, né, Silvio? Então, Meu Deus, tem esse incrível. lado, né? Assim, de você extrair das pessoas e também influenciar. Essa questão de influenciar também. Chega uma hora que você muda o lado, né? Sim. E uma coisa também que eu sempre falei, não sei se tem muita coisa a ver com a ambiência, mas é essa questão de você fazer acontecer. Quando eu fui promovido a chefe de cobrança, né, que era o setor de cobrança, que eu falava que era gerente, mas era um chefe só de serviço. Sim. Eu virei para o Flávio, que era um garoto que trabalhava, eu chamei ele para trabalhar no setor. Eu falei, Flávio, a partir de hoje eu não quero mais ser chefe de cobrança. Aí ele... Foi promovido hoje? Eu falei, não, a partir de hoje eu não quero ser mais. Eu vou começar a trabalhar para não ser mais. E eu vou começar a te preparar Pra ser. para assumir o meu lugar. Caramba, Tipo, dia 1, sou chefe ou gerente? Agora, Não, o cargo era chefe de Você fez serviço. as coisas pra chegar nesse nível. Quando você chegou nesse nível, automaticamente você já estava olhando o degrau de cima. e preparando alguém pra ficar Já no preparando para degrau. ficar no lugar. E eu ensinava tudo a ele. E sem medo de que ele viesse a tomar o meu lugar. Legal. Eu precisava. Por quê? Quando surgiu a oportunidade de ser promovido, já tinha uma pessoa preparada. Você cava a oportunidade em alguns cenários, que tipo assim, você acaba sendo inevitável a um ponto de falar, cara, ou eu faço, ou eu perco. Posso contar um caso que Claro, vai dar vontade, um exemplo um exemplo mais ainda? Eu trabalhei muito tempo no Bradesco, pedi demissão, fui para o Banco Real. Recebi uma boa proposta, ganhava o dobro que eu ganhava no Bradesco, porque tinha renda variável, tinha várias situações lá. Isso já no Real. Isso no Real. Okay. Aí fui ser gerente geral de uma agência do Real. Tá? Uma agência no Centro Empresarial / Shopping, do Banco Real. E quando eu cheguei lá, sem contas de desafio, a equipe era reduzida, mas... E assim, uma nova equipe. O gerente não tinha atitude com a equipe. Aí, assim, uma gerente falou, essa pessoa não tem problema psicológico, não dá para trabalhar, mas você tem que resolver, não é eu que tenho que chegar aqui para resolver. Sim. E o Sérgio era o gerente de pessoas jurídicas que já estava decidido sair para o Itaú, já estava com proposta, tal, estava de férias para poder pedir demissão. Mas eu chamei ele para conversar, expliquei um pouco a minha metodologia de trabalho, o que eu pretendia, e eu falei, pô, me dá um voto de confiança. Mas aquelas coisas também de paradigmas. É uma coisa também, igual essa palavra. Okay. Ele, seu subordinado, só para a gente entender essa nova... Ele seria, assim, o gerente geral, aí vem o gerente, um gerente mais sênior, não de idade. O gerente geralmente conta de pessoa jurídica, de empresas, que é o imediato, não é um subgerente, é o imediato. Então, quando o gerente não está, ele que responde. E ele queria sair. E já estava no Itaú com proposta aceita, ia ganhar mais. E eu falei, se você ficar, eu posso fazer pela sua carreira. Não, mas aí tem as questões, os paradigmas. Eu falei, isso para mim é paradigma. Eu adoro quebrar paradigmas. E aí, começamos a fazer um trabalho. E eu ia muito... Nunca fui acostumado com o gerente geral visitar com ele. Eu falei, não. Mas eu era, até pouco tempo, era gerente de conta. Então, sabia... Eu gostava de ir no cliente, entendia, enfim. Aí eu ia visitar e eu consegui promover ele para um grade, que é chamado de grade, que ele nunca conseguia por causa de porte de agência. Caramba. Eu falei, vamos mudar o porte da agência, eu consigo o grade. Eu falei assim, vamos crescer a agência que eu consigo aumentar teu grade. Conseguimos aumentar a agência, conseguiu aumentar o grade dele. Enfim, aí só para resumir mais... Estava num restaurante, no Hard Rock Café, que nem existe mais na Barra. Estava o gerente, ex-gerente geral dele, que é amigo pessoal, tá? O mesmo time, de ir para Maracanã junto e tal. O superintendente e eu. Os três conversando. E eu falando que o Sérgio já estava preparado para ser gerente geral. Eu querendo convencer. Quanto tempo da iniciativa até essa... A entrada até esse... 1 ano e pouco. Legal. E aí o Alexandre, ele fala assim, não, que tem uma fila e que não sei o quê, e que ele não passou em outra agência.
paradigmas. Aham. Aí eu virei pro meu superintendente e falei, Dene, quer que eu seja bem sincero com você? Se eu fosse você, me mandava embora hoje, porque meu salário é muito alto, mandava embora e botava o Sérgio para assumir aquela agência. Ele vai tocar melhor do que eu. Já é preparado, ele vai assumir aquela agência. Se fosse você, fazia isso. O Alexandre regalou 2 olhos, desse tamanho assim, sem entender Que cara maluco. nada. Que cara maluco. Eu falei isso pro meu superintendente. Legal. O Sérgio foi promovido menos de um mês depois para gerente-geral de uma agência lá em Copacabana. Em Copacabana. Tu continuou com o teu emprego? Não, na verdade eu não continuei com o meu emprego. Eu fui promovido para assistente desse superintendente. Que isso, cara. Porque o que eu estava passando o recado, veja, essa agência já está muito pequena para mim, você pode me dar mais. Entende? Legal. Eu estava ali com 2 funções, aquela fala. Era realmente, eu acreditava naquilo. Sim. E já tinha preparado ele, tanto que ele foi promovido. Mas eu estava passando um recado também, que assim, essa aqui já está muito pequeno para mim. E você acaba criando o que o Flávio Augusto chama do ponto de inflexão. Ou agora, ou eu mando o Silvio embora mesmo, ou eu faço outra função, ele chegar em outro lugar, porque aqui não daqui para trás e eu não estava acontece. achando que eu ia para uma mais. agência Legal. maior, que eu estava mirando numa agência maior, e eu acabei indo para assistente de superintendente. É o tipo de pessoa, isso na cabeça do Denek. Denner. É o tipo de cara que eu tenho que estar do meu lado. Não em algum lugar comandando pra mim, tipo, mas do meu lado. Cara, é Isso incrível. É diferente. É diferente. E os diferentes se destacam. Mas então, não sei se respondi a sua Respondeu pergunta. demais. Nossa, tu deu... Eu quero puxar deu um... aula. Nossa, criação de ambiência, na verdade. né? Você montou o ambiente que você queria viver. E você não chegou num ambiente pronto. Arquiteto demolidor, né? E Silvio, onde entra como é que entra o papel conselheiro agora, já olhando para uma outra fase do Silvio, né, mas com toda essa bagagem de construção, porque não te daria a vivência que você tem hoje para viver isso, né? E quando entrou esse papel conselheiro começou a surgir na cabeça do Silvio, como isso hoje se tornou uma das prioridades desse papel que hoje você exerce, né? E o que é ser conselheiro, sabe? Boa. Antes de você falar o porquê você acha que o que é, Boa. as pessoas entenderem o que o conselheiro faz. Eu vou assim, fazer um embasamento um pouquinho, não teológico, mas eu vou dizer assim, para quem tem fé, acredita que Deus dá um poder para cada um. Né? É muito usada a palavra Dom. gift, dom. Uns usam dom, outros usam gift no inglês. Mas, assim, é uma capacidade que o ser humano... Para até aquele que não acredita em Deus... Sim, ele tem algum ele dom vai ou talento. identificar São os dons e talentos. que ele vai ter aquele dom, aquele talento. Mas quando você fala mais assim de analisar quais são os dons listados, né, chamados dons do Espírito Santo, tem lá um conselho. Sim. Então, interessante. tem, se você Tem olhar dom de conselho. Dom de conselho. E eu sempre fui uma pessoa, mesmo quando, talvez com não tanta experiência, que eu gostei de aconselhar as pessoas, de conversar com as pessoas, tentar ajudar as pessoas. Então, eu sempre tive esse papel. Legal. Fazer um parênteses aqui, a minha esposa até meio chateada comigo, porque eu falava assim... Você dá opinião em tudo. Não era por isso, é porque as mulheres, eu trabalhava com muita mulher, assim, você era conselheiro... Pergunta isso, você era conselheiro das mulheres, da fulano, da... Eu falei, não sei o quê, tal. Mas até tem isso. Mas porque, assim, eu sempre... a primeira coisa que você tem que saber é escutar. Escutar. Para ser conselheiro, é saber escutar. Né? Depois você aprende até a ler. Ler as pessoas, ler as situações. Mas você tem que escutar. E eu escutava as pessoas e dava e falava. Sempre eu não me omitia. Não aquela pessoa... Não, mas o que eu podia contribuir, falar. Então, já começa daí esse lance. Então, quando eu trabalhei como gerente, eu sempre gostei de formar. Tanto que, outro parênteses, eu acabei sendo convidado para ser multiplicador. No real, eu
dava aula para gerentes novos. Multiplicador, tipo... Multiplicador é um nome para não dizer que você... Discipulador, não. Só para não dizer que você tem uma dupla função, entendeu? Aí chamava, não, você é multiplicador da metodologia de trabalho. Ok. Aí eu ia para a sala de aula, dava uma semana de formação para novos gerentes de pessoa jurídica. Então, mas espalhado por aí tem alguns gerentes formados pelo Silvio. Vários. Caraca, legal. Esse papel de semente é muito legal. Mas é porque eu sempre tive essa boa capacidade de... Uma boa didática, vai. E já existia multiplicador antes de você? Não, já tinha. Eu só fui convidado, já tinha multiplicador e, enfim, não que tinha vindo de fora, geralmente era prata da casa, mas eu virei multiplicador. Então, sempre tive essa questão de aconselhar, tal, fazia uns métodos mais radicais, eu sempre gostei de formar, não queria um gerente, queria formar um gerente. Então, pegava o gerente e falava assim, você vai aceitar o meu método de tratamento de choque? Porque, assim, às vezes o cara é muito tímido. Pô, vou dar um exemplo aqui, Weber. Ele tinha uma timidez. Pô, Silvio, tenta conseguir essa taxa lá na mesa, me ajuda aí. Eu falei, não, ajuda, disca aí. Eu vou discar aqui. Disca aí para mim. Pegava o telefone e falou, Zé Carlos, tudo bem? Então, o quê? Meu gerente vai falar contigo que ele está precisando de uma taxa. Dava o telefone na mão dele, saía de perto, para nem ver ele falando. Ou faz. Mas, caramba, assim, quando eu fiz isso a primeira vez, nunca mais ele pediu para ver taxa. Ele teve coragem de falar, viu que o cara não mordia, sabe? Porque é muito fácil dizer não. Eu sempre falo, não sei. Sim. Não sei. Não consigo. Não consigo. Então, eu sempre fui muito contra isso. E veja como é uma construção. Você vai construindo isso. E o que me despertou, até para fazer uma formação, hoje eu tenho formação de conselheiro, faço parte de um grupo de conselheiro. Mês passado estava até num painel de um evento de conselho, Academia de Sócios, que faz aconselhamento para sócios. Foi que num evento, numa palestra, eu tinha um founder de uma startup e ele estava falando de um produto que era bom, mas que estava na vertical errado. Eu falei assim, você tem um bom produto, mas você está na vertical errado. Já pensou em fazer assim, assim, assim? O cara estava bebendo assim, o garoto, ele meio que congelou assim, ó. Caramba. Congelou. Cara, ele ficou assim, que ele não tinha pensado nessa possibilidade. E abriu assim, explodiu a mente dele. Explodiu. Aí eu falei, cara, eu acho que eu dou para esse negócio. Eu acho que eu vou investir mais. Eu falei, vou procurar uma formação, cara. Eu gostaria muito de ajudar os founders. Né? E já existia, graças a Deus, já existia a formação. Aí eu falei, eu acho que é uma coisa que vai me trazer muita satisfação pessoal, ajudar empresários a enxergar melhor os seus negócios, dar conselhos. E quando falo conselho, não é só conselho de negócio, até como lidar. Sim. A gente, lá na GoNew, que é a escola de conselheiro que eu fiz, tem lá a academia de sócio, que é ensinar vocês a dialogarem. Isso é bem importante. Terapia de casal. É tipo uma terapia de casal para sócio. Cara, então, foi aí que me despertou. E hoje eu faço, não muito oficial, mas é uma coisa que eu pretendo, assim, isso eu quero só fazer isso no futuro. O plano de aposentadoria do Silvio é ser conselheiro. Mesmo que não seja, assim. Mesmo que seja parte pro bono, porque você também tem que doar um pouquinho do teu dom, teu com gift, certeza. Né? Até falo isso, às vezes eu faço trabalho social na igreja, lá, encontro de adolescentes com Cristo. Legal. E o que eu sirvo na direção de finanças. Veja, eu poderia lavar o banheiro, mas minha capacidade que eu posso contribuir mais é sendo na direção de finanças. Legal. Entende? Então tá tudo bem, não é? Sim. Então você saber, assim, tenho valor para isso aqui, tenho capacidade para isso. Passa a fazer também, né? Enfim, é isso. Incrível, cara. Então, formando pessoas, servindo pessoas,
né? Muito pelo lado de querer formar, querer contribuir, querer, né? Vira uma querência, ou Silvio, uma vontade de mudar realidades, ou é algo mais interno, de mudar pessoas? Olha, Não que uma coisa não são diminua a outra. excludentes, não Mas se são fosse excludentes. falar Você pro mudar, porque assim, principal. às vezes a mudança começa em você, mas Uhum, é o que eu falei, tem os dois lados, tanto de mudar, a pessoa encarar a vida de uma forma diferente. uhum, Veja, minha vida não é perfeita, mas você Sim. encara, eu encaro como minha vida fosse perfeita. Então, a forma de como você consegue extrair felicidade das pequenas coisas, quando você consegue extrair realizações, você conseguir extrair o sentido das coisas. Isso faz sentido. Às vezes, uma coisa muito ruim, a gente já até falou sobre isso, uma coisa que é muito ruim, que parece ser muito ruim, que muda completamente a sua vida e faz você sair da zona de conforto e ter atitude. E você vê as pessoas conseguindo o resultado, também você vê, pô, eu fiz parte dessa construção. uhum. Eu ajudei a construir isso, que Legal. acontece com a Contáxia. Eu Sim. estava conversando ontem com o Sérgio. Sérgio, eu tenho muito orgulho da Contáxia, de ver o que você se tornou. Essa ardência no coração de que, cara, eu fiz algo que foi bom, sabe? Foi bom, eu criei a marca, eu formatei o produto, eu fiz o Sérgio acreditar nele Sim. mesmo. Eu Eu mudei acho a que o pessoa. primeiro papel foi esse. Você Respondendo, mudar a eu pessoa. mudei a pessoa para mudar o ambiente. e depois eu mudei o ambiente. Eu criei a empresa, abri a empresa, fiz tudo essa parte, criei produto. Mas a primeira coisa foi mudar o mindset dele. Da hora, cara. Então, tem esses dois lados, não são excludentes, são, na verdade, complementares. Completo. E assim, não parece mais a hora, passou de uma forma que a gente Sério? não esperava, né? Mas, e já caminhando pro final, olhando, eu tento fazer essa pergunta para todos os convidados que passarem, mas hoje Uhum. com um nível alto, né? Qual é o conselho? Hoje com Boa. propriedade, Boa. né? Qual é o conselho a nível de empresário, aí, de um empresário não empreendendo com o quê, mas sim de comportamento de empresário, né? Qual conselho você daria para um empresário que está no seu início? Show. Essa é a pergunta final, Renan. Eu vou trazer mais uma antes, tá? Ok. A produção liberou mais um tempo, vou fazer mais uma pergunta, tá? Eu vi muito, Silvio, dentro da trajetória aqui, nessas poucos minutos que a gente teve aqui junto, não só uma vontade, mas uma capacidade de formar líderes, ok? Sim. Não necessariamente só formar pessoas, mas formar líderes, tá? E aí eu vou pro outro lado, ok? Se hoje tu fosse listar as piores características de um líder, seja ele um líder de si mesmo, seja ele um líder de líderes, seja ele líderes de operacionais. Quais são as piores características de um líder? Não escutar. Só tem uma? Não, assim, você falou a pior. Não, as piores. As piores. Mas aí vou colocar que essa é top 1, né? Essa aí eu já entendi que é a primeira. Não escutar quem está acima, não escutar quem está abaixo, né? Você pensar assim, não escutar quem está do lado. Então, assim, dialogar. Ok. Você se torna um bom gerente, você escutando a orientação da sua direção, sabendo escutar as críticas dos liderados e você trocando experiência com seus pares. Okay. Imagina, é isso também, porque vamos supor, nós 3 donos de mercado, vamos almoçar junto, mesmo que seja, não encare como concorrente. Eu nunca encarei o próximo como concorrente. Legal. Vamos conversar, vamos ajudar. O cara do hortifruti do lado fazia promoção, faltava batata. Aí ele falou, pô, tem como vender? Eu falei, tem, pô. Só depois você trazer amanhã do Ceasa. Minha promoção não é hoje, amanhã, não sei o quê. Cara, sacola, faltava sacola, mas eu precisava de troco. E veja, o cara tá ali do meu lado, ele não é meu concorrente, não. Ele também tá ali na mesma luta, tem boleto para pagar também. Então, isso você saber dialogar, né? Trocar essa experiência com quem está na mesma situação, saber escutar de cima, saber escutar de baixo. Então, a escuta, ela é
Resolve muita coisa, Já né? resolve... Parece que é uma coisa Ok. tão pequena, mas quando você analisa assim... Mas É escutar e não ouvir, né? Ouvir e não escutar, mas o escutar de verdade, né? Trazer para dentro e não para fora. Ensinar, aí em termos de premissa, ensinar as pessoas que as atitudes que geram resultado e não os resultados que geram atitude. Lembra do palitozinho lá que eu falei e tal? Então, atitude, tem atitude. Você quer uma coisa, toma posse daquilo. É se comportar como se você já estivesse naquele nível ali. Isso, Então, no focar contraponto, naquilo. seria o vamos lá, um líder ruim. A característica dele, em contraponto a isso, seria estagnar, parar, ser pessimista. Entra numa característica ruim Assim, às vezes a pra um pessoa líder? não tá... Tem uma coisa que eu falo, as pessoas falam muito de zona de conforto, né? Ok. Ah, não quero sair da minha zona de conforto. Uhum. Eu criei o conceito de zona de trincheira. Zona de trincheira. Para pensar numa trincheira. Ok. Não é um confortável, uma trincheira? Não é confortável. Mas você está com uma guerra, Aham. né? Você entrou na trincheira, está lá na trincheira. A guerra está na frente ali. Aham. A batalha está na frente. Ali na trincheira você não está ganhando tiro, mas você está no meio da lama, está chovendo, você está com fome, você está sofrendo ali, mas você está ali. Por quê? Você não quer sair da trincheira para Ok. batalha. Avançar. Ok. Mas se você não for para a batalha, você não vai ganhar a guerra. Uhum. Então, muita gente se encontra, alguns mal líderes, não consegue tomar uma atitude até de demissão, não é só de escuta, mas às vezes tem funcionário que não vai, no liderado que não tem como. Mas ele está ali, não, evitar o conflito, sabe? Aquele líder que Ok. evita conflito. Então, um mau líder, geralmente, ele evita conflito e acaba não desempenhando. Então, Ok. o primeiro ponto é Não sair escutar. da zona de trincheira e ir para a batalha. Beleza. Entendeu? E isso eu acho que também é o que eu falo que a pessoa tem que fazer sempre. Para se movimentar, sair da trincheira, que não é zona de conforto. É zona de Apesar de não estar tomando tiro, né? Não é tá tomando confortável, tiro, mas não vai tomando ganhar o tiro. jogo, não vai ganhar a jogo. batalha. Caramba. Na cabeça dele, ele até tá fazendo algo, mas não é algo Caraca, que é muda. verdade, né? Porque Ele tá em prontidão. ele tá em prontidão. Tá em prontidão. Mas não tá Tá ali, defendendo, não tá não. deixando. Ó, daqui, ó. Daqui não passa. Eles não vão passar daqui, porque eu tô dentro da trincheira, mas também tu não tá avançando. Não vai pô. chegar em lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. É. Faz sentido isso? Faz muito Demais. sentido, porque a gente, às vezes, se eu olho e falo, eu não tô numa zona de conforto. Porque, pô, faço, eu aconteço, eu acordo, eu batalho, eu compro, eu vendo. Mas Não tô ganhando quanto que eu quero. mas minhas movimentações não fazem eu chegar no meu objetivo. E aí entra essa sensação de que não é que eu não é que eu me conformei, é que de fato eu estagnei, eu não sei para onde chegar. E às vezes numa trincheira, dependendo de quanto tempo você passa, a pessoa perde noção de tempo, de qual é a porcentagem da guerra. Se ele só tá ali de repente já esperando acabou, algo. não? Se já acabou, ele De repente já acabou, ele só tá ali, entendeu? Então Tem fica até nessa cases de dependência. pessoas que vão para uma ilha assim e não sabem que a guerra acabou. Já viu isso? O cara foi para lá, não, aqui eu tô protegido na ilha. Já viu esses casos? Já. Não tem não, tem mais de um caso. O cara entrou na mata, ficou lá. Esperando a guerra acabar, a guerra já acabou um tempão, e ele tá lá nem esperando a guerra sabe. acabar. Tá esperando a guerra Caramba, acabar. nossa. Rapaz, ele levou o assunto por uma profundidade. Mas é isso que a gente gosta do Zona de Silvio, trincheira. cara. Mas aí agora, respondi a sua pergunta. Agora dois. vamos pra Agora bala de prata. Vamos, brincadeira, que é uma coisa que eu não acredito que exista, mas qual é o monte conselho? de lobisomem ficou mó feliz com essa informação sua agora. hein? Nossa, meu Deus. Mas qual o conselho que o Silvio dá pra quem... Você nunca deu um conselho pra um empresário. Qual o primeiro conselho que você dá pra ele? O primeiro, Que é o... tipo, apresentei isso aqui é o Silvio, esse daqui é o Renan, tá? Começando a empreender ou empreendendo? Já tá empreendendo. Já tá empreendendo. Bom, aí se for para o Renan, só para o Renan, é uma coisa. Se for para o Renan e para o Elton, já é outra coisa. A primeira Eita. coisa que vai falar é diálogo. É diálogo, né? Sim. Entre sócios. Quando você vai falar, a primeira coisa, assim, se você empreender sozinho é bom, mas você não tem capacidade para tudo. Então, quando você cria sinergia, você vai
crescer mais rápido. Então, talvez o primeiro conselho é não empreenda sozinho. Não empreenda sozinho, Caramba. procura parceiros. Legal. Parceiros, não precisa ser sócio, mas se associa a alguém. Legal. Associa. E outra coisa também, aceite uma sensação de que, poxa, não estou cobrando o preço certo aqui, eu acho que eu podia ter feito diferente. Se permita errar. Legal. Se permita errar. Sabe aquela coisa do primeiro degrauzinho da escada? Perfeito. Se permita errar. Você também se permite errar em Legal. alguns pontos, tá? Diferentemente que, assim, você para conquistar alguma coisa, você tem que ter atitude para o resultado vir. Para investimento, aí já é diferente. Você tem que meio que ir dosando. Você não pode, tipo, vou investir que isso vai gerar resultado. Não invista muito esperando o resultado. Lógico, você vai, em algum momento, precisar sim, mas o investimento ele tem que ser de forma gradual. Não assim, eu vou gastar isso tanto, vou pegar um empréstimo para fazer. Isso foi até um erro que eu cometi, porque querer fazer muito bem feito. Outro conselho, é melhor o feito do que o ótimo não feito. Então, assim, faça do jeito que tem que fazer. Comece, tenha um MVP. Haja. E corrija, troca o pneu com o carro andando. Mas faça, comece, saia da inércia. Legal. Porque às vezes você espera o perfeito, tipo assim, não, estou esperando, não, vou esperar, e nunca vem, nunca acontece. Então, essa questão de movimente-se, para que as coisas aconteçam. Investimento de forma segura, não saia investindo, né? Vá crescendo aos poucos. A escuta, a questão de escutar o outro, eu acho que é fundamental. Assim, quando eu falo, por exemplo, eu peço conselho. Hoje a Daxia, ela só tem um funcionário. É modelo partnership, cada sócio tem uma função. Legal. Mas eu tenho um funcionário, que você até conheceu, João Marcelo. Marcelo. Ok. Jovem. E eu escuto Maneiro. ele, peço a opinião dele. E às vezes ele vai me falar, isso aqui não está legal. E não sei o quê, ou dá uma boa sugestão. Então, não pense assim que essa pessoa não vai ter capacidade. Não, escute todo mundo, converse com todo mundo. Legal. Eu acho que isso é fundamental para o seu crescimento. Como você falou, todo mundo tem um dom, né? Todo mundo tem um dom. Todo mundo tem um dom. Todo mundo tem um tesouro, se você não estiver disposto a cavar, desenterrar, vai ficar Eu lá acho pra que sempre. isso Legal. são assim os poucos conselhos, mas eu acho que são conselhos valiosos, né? Escutar quem tem mais experiência também é importante, né? Falando isso aí é importante, dar valor a essa experiência. E a experiência não tem a ver com idade, não, tá? Sim. A experiência tem a ver com experiência, com aquilo que você experienciou. Então tem jovem que é experiente. Tem muito jovem experiente e você aprende com coisa. Eu sou assim, o Matheus, hoje eu sou o CEO da Daxia, mas a mesma história. Quando a gente fundou, que assinou lá o contrato, eu falei, a partir de hoje eu não quero mais ser CEO da Daxia não, tá? Mesma história. Aí eu comecei a preparar ele, você Ele vai sabe precisar... ou tá sabendo agora? Não, ele já sabe. Já sabe, eu falei com ele no primeiro dia. Eu falei, você precisa melhorar nisso, você esquece coisas, você tem que saber lidar com pessoas. Caramba. Não com coisas. Então, lidar com coisa, tirar um copo daqui para aqui, para ali... É muito mais fácil. É muito mais fácil. Pessoas, lidar com pessoas. Que isso serve também para o empresário. Você tem que saber lidar com... Se você não gosta de lidar com gente... Não empreenda. Não empreenda. Muito verdade. Caramba. Não empreenda. Porque você vai lidar com cliente, você vai lidar com colaborador, você vai lidar com fornecedor, você vai lidar com N situações. Então, se você não gosta de lidar com pessoa, não empreenda. Então, assim, eu já preparo o Matheus nessa parte ele é um bom engenheiro de software, mas ele tem que ser engenheiro de relações com pessoas. Então, arquiteto de relacionamentos. Então, eu fico ensinando, preparando ele para que ele... Eu falei assim, eu não tenho idade mais para ser... Se a gente abrir capital, tal, você que vai ficar o CEO da empresa trabalhando lá, tal.
Eu só quero ser sócio. Muito bom. Mas é isso. E o legal é que você levou o final do episódio para um caminho que a gente já veio aqui em outros episódios, que no final a gente tudo se resume a gente. Sim. Hoje, na nossa apresentação de Lâmpago, a última frase e no final nos importamos com gente. E tá em amarelo. Em amarelo, inclusive. Então, porque tudo que a gente faz isso, faz aquilo, mas no final tudo se resume a gente. E aí, mais uma vez, a gente chega no final de episódio que se resumiu a gente. Isso é muito interessante. E, Silvio, muito obrigado mais uma vez agora, publicamente. Incrível, obrigado por cada conselho que você deu, cada feedback que você deu. Eu vejo que às vezes o Silvio fica nessa, tipo assim, cara, eu poderia ter falado mais. Pra mim parece tão pouco, porque você tem tanto a transbordar que às vezes as gotas que parecem na tua cabeça cair, mas pra muita gente forma um oceano. Sim. Então, pra você é gota, mas pra pessoa às vezes é balde. Então, publicamente também solicito que você não venha mais com, olha, eu não queria falar. Não, porque pra quem tá ouvindo é oceano às vezes. Sim. E pra gente, a gente viveu muito isso. Acho que teve 3... Assim, de primeiro eu lembro de 3 ideias que o Silvio passou que mudou muito o jogo da Lâmpago, sabe? Então, obrigado mais uma vez, que você continue e saiba que esse é um canal que não pode ser fechado, esse transbordo do Silvio. Precisa cada vez mais acontecer para que mais pessoas escutem, mais pessoas impactadas e seja transformado. Então, obrigado. Não, eu que agradeço, fico muito feliz de poder contribuir. Eu falei, você necessita de dinheiro, mas o que te move é a realização pessoal. Então, você vê as pessoas crescerem, saber, assim, naquilo que você contribuiu, seja na formação de pessoas, seja na realização dos negócios, contribuiu para o negócio daquela pessoa, isso, para mim, é muito gratificante. Isso é o que mais me traz satisfação pessoal. Saber que eu contribuí com alguma coisa. Então, isso aí me move. É o meu motor. E continue, por favor. Continue. A gente precisa. Legal, cara. Obrigado você também que assistiu até o final desse episódio. E se você esqueceu ou alguma coisa te chamou a atenção, volte e assiste, porque com certeza tem coisa para você extrair e aplicar hoje desse episódio aqui. Agradecer também o Elton pela a soma na bancada e fique por dentro do que o Lampaguejando está preparando para esse canal, porque vai ter muito mais novidade para você aprender por aqui. Então, se inscreva, acompanhe, compartilhe com certeza 2 pessoas que passou na sua cabeça quando você ouvia. Uma delas talvez até seu sócio, mas manda para essa pessoa. Provavelmente uma delas é outra sócio. Manda para essa pessoa ouvir também e aprendeu esses poucos minutos que a gente dedicou aqui nesse episódio. Não se esqueça de ir lá, Silvio Coradesk no Instagram. Como é que escreve Coradesk? Porque eu errei vai ficar aqui, tá na tela, tá na descrição. Melhor. Porque o Coradesk é diferenciado. Mas é fácil. Nome de sabedoria, a gente sabe como é que é. Tá, e também acompanhar eu, Renan Diniz. Deixa lá no primeiro comentário, até para você ir lá e deixar um comentário. Deixa um comentário. Deixa um comentário, não vou nem falar aqui não, para você ir lá no comentário, ver e aproveitar e deixar um comentário. Acompanha a Lâmpago, acompanha o Elton, Renan, o Silvio, que tem coisas boas vindo por aí. Tá? Forte abraço pra você. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau.